Olá, Vanice, Érica, as meninas da equipe, as nossas guardiãs da numerologia cabalística, a Denise, a Mara e a Luciana, aos colegas da formação, aos colegas da Uni e a todos que assistirem esse vídeo. Vou contar um pouco da minha história e de como eu cheguei aqui na Vanice. Eu vou me apresentar, meu nome é Marilena Tanzi, eu tenho 74 anos, a minha formação é Sociologia e Política, eu sempre fui muito interessada em política, eu sou um ser político, me considero isso. E aí também nós estamos vivendo um momento difícil do nosso país e eu quis sair um pouco dessa visão muito concentrada na política que eu sempre tive. A minha vida profissional começou no Hospital das Clínicas, eu trabalhei por quase 4 anos. Depois eu senti que era um lugarzinho meio difícil, me desgastava muito. Eu prestei um concurso e passei no Tribunal de Justiça de São Paulo e trabalhei ali por quase 29 anos até me aposentar. Mas eu vou começar a história da minha mãe, porque eu cheguei na Vanice por causa da minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa muito alegre, muito linda, que ficou viúva aos 21 anos, com 3 filhos para criar. Meus 2 irmãos e eu. Então, para elas ia ser muito difícil ficar com todo mundo. Então, minhas tias freiras, eu tenho uma tia-avó que veio fundar uma congregação aqui no Brasil, das Irmãs Passionistas. Para quem é de São Paulo, todo mundo conhece a Igreja do Calvário, que é a congregação passionista para padres. Então, ela veio fundar essa congregação. As irmãs do meu pai eram freiras, eu tinha primas freiras, então elas falaram com a minha mãe e se ofereceram para ficar comigo, para cuidar da minha educação. Assim, para ela seria mais fácil ficar só com os meninos. Ela começou a vida dela profissional nos anos 50, difícil, né? Para uma menina de 21 anos, com 2 filhos, numa fase preconceituosa da vida, que para a mulher era tudo. Se hoje é difícil para a mulher, imagina antigamente. Começou numa empresa de cinematografia, por baixo, porque ela não tinha trabalhado nunca e foi galgando vários postos até chegar à gerência da empresa, uma pessoa muito querida por todos, inclusive para o dono da empresa, que ela trabalhou a vida inteira. Mais tarde, ele abriu uma outra empresa de bingos e ela foi tomar conta dessa empresa porque ela já estava aposentada, mas ela continuava trabalhando e trabalhou até a lei proibir o funcionamento dos bingos. Aí ela se viu obrigada a se aposentar com 75 anos. Então, para mim, hoje vendo a minha mãe com demência,
é muito difícil, porque ela sempre foi uma pessoa muito ativa, e não tinha na minha cabeça o porquê ela ter demência. Então, assim, ela sempre foi uma pessoa que cuidou muito da família, que sempre assumiu a união dessa família, porque ela é uma coisa que ela gostava muito de fazer, cozinhar. Então, todo final de semana, na casa dela, ela reunia a família para almoços maravilhosos. Os natais eram na casa dela. Então, começou um pouco a me assustar que depois de alguns anos de eu cuidando dela, eu comecei a ter uma certa dificuldade no meu vocabulário, de fixar informações. Ela não morava muito próximo a mim, então eu conversei com meu irmão, porque a minha mãe já tinha perdido meu irmão mais novo, e eu conversei da gente vir e trazê-la para mais próximo de mim, para eu assumir, porque eu resolvi que essa responsabilidade seria minha, de cuidar da minha mãe e dar uma assessoria às irmãs dela, que também estavam ficando mais idosas, algumas já viúvas, e moravam aqui na Zona Sul. E por coincidência ou por o destino quis, o meu vizinho foi para Londres e ia alugar a casa. Então eu conversei com ele e a gente trouxe a minha mãe para ser minha vizinha. Eu assumi as duas casas, mas eu cozinho, já que foi a primeira coisa que ela esqueceu, foi a comida. E agora ela vem se deteriorando um pouco mais e daqui a pouco já nem vai mais conseguir morar sozinha mais, já que meu padrasto, quando veio para cá, não queria morar comigo. Eu também optei por deixá-los lá, porque eu também sempre optei por morar sozinha. Mas agora já está uma fase que eles estão muito mais idosos. A minha mãe vai fazer 93 anos e o meu padrasto 90, então eles mais um pouco vão ter que vir morar comigo. Eu já estou me preparando para essa nova mudança. Então quando eu senti a necessidade e senti que estava perdendo o meu vocabulário e a minha mente não estava mais com facilidade de fixar informações, eu achei que era hora de eu começar a estudar. Aí eu poderia ter estudado qualquer coisa, mas porque eu não sei inglês, eu não sei absolutamente nada de inglês. Eu entendo alguma coisa de italiano, porque eu cresci numa família de italianos, a minha avó falava em italiano com a gente. Eu fiz um pouco de francês, que na época que a gente estudava era francês. Eu fiz um pouco de Aliança Francesa, mas o inglês nunca foi uma língua que me chamou a atenção. Mas a minha filha mora na Califórnia e ela sempre fala: mãe, você devia fazer inglês, porque a minha neta vai ter filho um dia e teu bisneto não vai poder falar com você, porque você não fala inglês. O ideal seria você voltar a fazer inglês. Mas eu nunca tive esse interesse, e quando eu procurei um curso, a primeira coisa que apareceu no meu Facebook, e não é por acaso que as coisas aparecem pra gente, foi a Vanice falando de uma imersão.
E eu rapidamente me inscrevi na imersão, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de números, não tenho dificuldade com números, então falei, não há por que não aprender uma coisa nova, já que eu tinha feito há muitos anos atrás uma introdução à astrologia, tinha gostado muito, eu não sabia o que era numerologia cabalística. E conforme a imersão foi passando, eu fui me encantando com os números, porque a Vanice foi apresentando para mim coisas que eu não sabia, que todo um blend numerológico, que a minha data de nascimento era a minha escolha antes de eu chegar nesse plano. E essa escolha eu tinha feito e o meu destino era que era a independência, a liderança, a ação. Eu sou mesmo uma pessoa assim, de ação. Eu tomo a frente das coisas. Aí depois ela me apresenta os números do meu nome, que são, os números são em cima das letras hebraicas, porque cada letra tem um número, e aí cada número tem o seu significado. Então eu entendi que a minha motivação 7, a minha impressão 8, a minha expressão 6 e o meu destino era 7. Então não havia conflito nenhum entre a minha motivação, que é o nosso número de alma, era a minha missão. Eu estou aqui para aprender, o 7 é o número da sabedoria, da espiritualidade. Eu estava muito distante da minha espiritualidade, porque apesar de ter sido criada com as minhas tias freiras, ter sido educada no cristianismo, eu tenho bastante restrições quanto a religiões institucionalizadas. A religião católica tem alguns dogmas que para mim são difíceis de aceitar. Eu sou muito espiritualizada, mas eu deixei por um tempo isso muito longe de mim. E a Vanice me fez retomar esse caminho, mostrando que foi isso que eu vim fazer aqui, mostrando meus números. E aí eu começo, quando ela termina a imersão e ela faz o curso, a abertura da inscrição do curso, eu rapidamente me inscrevo e aí começa um novo processo, porque eu tenho uma grande dificuldade de pedir auxílio. E eu vim a descobrir isso, que eu tenho uma lição kármica, uma dívida kármica 16, que 16 é no tarô, que a gente também aprende na imersão, é a carta da torre, é a quebra do orgulho, é a ilusão. Eu tenho que deixar esse orgulho de lado. Então aí começa um novo processo. Eu me propus a isso, é isso que eu vou fazer. Eu vim aqui aprender, é uma dívida que eu tô aqui aprendendo. Então começa o meu anjo da guarda me socorrer. Denise, todo dia era uma tragédia para mim, mas eu me impus isso. Eu não vou parar, porque eu vim aqui fazer isso. Então consegui ir chegando ao fim do curso, apresentei meu TCC, e aí foi a vez da Mara, que me devolveu o TCC, e eu levei um susto, porque imagina, uma pessoa orgulhosa, com dívida kármica 16, ela se acha, né? Importante, não erra.
e até brinco com meu filho que eu me basto, e ele fala, mãe, ninguém se basta, todo mundo precisa de alguém em algum momento. Então, ouvi tudo que a Mara tinha para me falar e refiz o TCC. Depois a Luciana me auxiliando na hora de baixar a pirâmide. E tudo isso foi me proporcionando viver os meus números. Aí eu vim a entender o meu 6 da expressão, porque eu também tenho uma lição kármica 6. Eu não tenho nenhuma letra valendo 6. O que isso significa? Significa que em outras vidas eu não cuidei de ninguém, eu não me preocupei com ninguém, nem com família, eu estava só preocupada comigo mesmo. E nessa vida eu me propus a isso. Então eu me propus a abraçar todo mundo. E é isso que eu vivo. Quando o meu tempo de trabalho no fórum não ficou só restrito ao meu profissional. Eu extrapolava muito mais que isso, porque eu me abracei as pessoas, elas consideravam como uma mãe, apesar de eu não ser muito mais velha que todo mundo, eu era um pouco mais velha assim, mas aí eu me propus a fazer atividades extraprofissionais. Então eu cuidava das festividades, eu fazia a comemoração dos aniversários, eu fazia jantares na minha casa, eu reunia pessoas para o almoço. Isso sempre foi muito fácil para mim. Eu adoro fazer reuniões, de reunir pessoas, de estar com amigos, de cuidar das pessoas. E às vezes até meio cedo, meu filho fala, mãe, todo mundo quer morar com você, porque você cuida de todo mundo, mas você precisa deixar que cada um cuide de si um pouco, senão as pessoas não se desenvolvem. Esse é o meu 6. Tem erros aí que eu preciso corrigir? Sim, mas a Vanice me mostrou tudo isso. Então eu tô com a numerologia não só melhorando o meu vocabulário, fixando mais as coisas, mas como também fazendo o que eu vim fazer aqui, o que eu me propus, e a Vanice me mostrou isso. Então agora, finalizando esse vídeo, eu quero agradecer profundamente a Vanice, a minha eterna gratidão a esse curso maravilhoso, que agora ela está introduzindo as letras hebraicas, que não são só referente a números, que cada uma tem um significado. Então, cada dia é um novo aprendizado. Vanice, a minha eterna gratidão a você, ao Armazém da Energia, a Érica, a Denise, a Luciana, a Mara e a todos que estão no curso comigo e a todos que estão me ouvindo. Obrigado.